Bentornato tifoseria bianconera ao Finestra Bianconera. Prima di iniziare raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale Finestra Bianconera, o espaço para i tifosi Gobbi. Ragazzi, Juventus 1, 2, 3, Crotone 0, uma partida que começou morna, com dificuldades de furar, né, de penetrar na defesa dos calabreses. E cá entre nós, eu sei que Calabresa é difícil porque eu tenho sangue da região. E difícil penetrar na defesa do Crotone. O jogo começou irritando porque a gente achava que ia ser aquela coisa de 1 a 0, talvez achasse um gol ali de improviso. E no finalzinho do primeiro tempo, né, aos 38 minutos e depois aos 46, ou seja, no intervalo de 8 minutos, Ronaldo decidiu. 8 minutos, ele fez 2 gols e o segundo gol ele resolveu voar de novo e pairar no ar antes de cabecear para o fundo do barbante. Mas antes de chegar no Ronaldo, alguns destaques dessa partida. Eu gosto muito do Szczęsny. Hoje o Buffon não trabalhou, mas eu preciso confessar que a presença do Buffon ali, quando você vê ele ali debaixo do gol, debaixo da rede, passa uma segurança, é uma coisa psicológica. Você tem a impressão de que vai levar menos gols, não porque é o Buffon, mas porque a impressão que dá é que ele passa segurança para os zagueiros que estão ali na frente. A impressão que eu tenho é que a zaga que está lá, quando não é o Bonucci e o Chiellini, que esses aí dispensa apresentação, quando é uma zaga mais jovem e olha para trás e vê o Buffon, parece que os caras crescem, parece que os caras jogam bem melhor, né? Não que tenha tido um episódio diferente nesse jogo, até porque o Demiral e o De Ligt também, embora sejam novatos, são aqueles novatos que seriam titular em qualquer time do mundo. Mas passa essa impressão de que quando está o Buffon lá, a coisa meio que flui naturalmente no quesito tranquilidade, nem não se desesperar e não cometer aqueles apagões que o time vem cometendo. Eu não estou colocando a culpa no Szczęsny pelas falhas não, tá? Dos apagões. Apenas me passa essa segurança visual. É isso que eu queria falar sobre o Didi Buffon. Da partida de hoje, uma vitória esperada. Talvez uns esperassem uma vitória mais apertada, né, por um gol, e outros mais confiantes de 3, 4 a 0, como acabou sendo, né, com 2 do Ronaldo. E no final o McKennie, o nosso McDonald's, tinha que ser ele para fechar o placar, fazer 3 a 0 num chute de longe. Bom, a questão agora é a Internazionale está na frente, parabéns. Nós estamos a 8 pontos atrás, é muita diferença, mas é uma diferença ilusória. É uma diferença, né, Ronaldo? É uma diferença que é meio enganosa, porque são 8 pontos de diferença, que na realidade nós temos um jogo a menos com o Napoli em casa, que pode nos proporcionar a diminuir essa diferença para 5 pontos. E aí o confronto direto contra a própria Inter não seria nenhum absurdo num clássico nós batermos a Inter e cair para 2 pontos. E aí, com mais da metade do retorno ainda pela frente, se chegar nos 2 pontos, claro que o jogo da Inter vai ser lá no final. Estou colocando uma hipótese de você manter a distância. E é isso que eu quero falar. Vamos comparar o campeonato, ou melhor, a reta final do campeonato italiano com a San Silvestre, né? Eu já fiz aqui uma comparação nesse sentido, né, de corrida de rua. Então assim, a Inter está no primeiro pilotão, é aquele time que sai na frente, né, que está com aquele gás, e a Juventus está lá atrás acertando a passada. É um time mais experiente, mais acostumado a vencer. Às vezes são os quenianos, pronto, está lá segurando a passada. E eles estão ali na frente, né? A distância é essa, né? A Inter está aqui, a Juventus está aqui. O importante é manter essa distância antes de chegar na subida da Brigadeiro. Quem aqui de São Paulo sabe o que eu estou falando? Então a subida da Brigadeiro é justamente quando vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender, quem tem mais fôlego para puxar a subida, que não será fácil. E nessa subida a Inter terá que encarar a Juventus em Turim, por exemplo. Então é lógico que até lá tudo pode acontecer. A gente pode tropeçar mais e eles abrir mais pontos, como pode acontecer o contrário. Eles podem empatar um jogo. Veja bem, eles não precisam perder. Se eles empatar um jogo e a gente ganhar,
diminui mais. Ou seja, o importante é antes do confronto contra eles, a gente não deixar essa distância passar de 5 pontos. Isso que é o mais importante, né? Porque aí, se chegar nos 2 pontos, eles olharem para o retrovisor e verem ali a Juventus, ou eles verem esse topete, eles vão tremer. Porque o peso de sair de uma fila é muito maior de quem tem o peso de que tem que confirmar um título, por exemplo, num ano excepcional por pandemia, num ano excepcional por mudança de cargo na comissão técnica e tantas outras coisas. A Juventus, além de tudo, está tendo uma temporada de azar, porque estamos com jogadores fora de combate. O Morata está aí com um problema intestinal, está quase bom, e isso faz com que ele não recupere a sua total forma, como a gente viu no jogo contra o Porto, que ele entrou no final ali, mas meio que no sacrifício. O Dybala, que estava quase para voltar, o joelho está de novo traindo ele. Aliás, reparem como faz falta o Dybala. Peguem a última temporada, eu cansei de fazer vídeos aqui cheio de pacote de balas, né? E esse ano nem um pacotinho de bala. E não é a bala que está fazendo falta, óbvio, mas a magia da nossa joia em jogos como esse. O Dybala, ele era útil em jogos assim com equipes consideradas menores, e era o cara que era o termômetro dos clássicos, como foi contra o Milan, hein? Veja que foi providencial, ele jogou só contra o Milan, e só contra o Milan, e foi o responsável pelos passes ao Chiesa para desbloquear aquela partida e fazer com que a Juve conseguisse aí 3-1 no time de Milão. Portanto, a questão não é nem se dá para chegar na Inter ou não. Não só matematicamente, mas como pelo tempo de tabela e por ter um jogo a menos, tem como encostar na Inter. Tem um confronto direto, o famoso jogo de 6 pontos. O problema é qual é a Juve que vai continuar no campeonato. Qual é a Juventus que vai jogar contra o Verona domingo? O Verona é um time encardido, está em 9º lugar, vem jogando bem. E é lá, na terra da Julieta, né, de Romeu e Julieta. Alguns anos atrás, seria normal uma vitória ainda que apertada. Eu acho que você está um pouco desconfiado para essa partida de domingo, como eu também estou, porque eu não sei qual é a Juventus que vai jogar contra o Verona. A Juventus que encanta ou a Juventus que espanta? Por exemplo, a Juventus que ganhou de 3-0 do Barcelona lá na Catalunha, a Juventus que ganhou de 3-1 do Milan no San Siro em Milão, ou a Juventus que empata com o Benevento e que empata com o Crotone no primeiro turno? Qual é a Juventus, né, que vai se apresentar no restante da Série A Team? Eu não sei. Se for a Juventus do primeiro caso, aquela que encanta, a gente tem muita chance sim de encostar na Inter, porque, como eu disse, é uma vantagem muito boa dos milaneses, mas é ilusória porque a gente tem uma partida a menos e tem um confronto direto. Ou seja, resumindo, concluindo, que diferença faz essa derrota que a gente deu para o Napoli no sábado retrasado? Porque tivesse ganho do Napoli, a gente perdeu sem dar um tiro em porta, hein? Se tivesse ganho do Napoli, hoje a diferença já seria 5 pontos. Sem um jogo a menos, estaria mais do que aberto o campeonato. Mas tudo bem, né? Como eu disse, pode ser que eles mesmo acabam se enroscando com algum adversário, pode ser que eles empatem 1 ou 2 jogos seguidos num determinado momento e a gente encaixe 2, 3 vitórias seguidas para diminuir essa vantagem. Lembrando que, óbvio, que é obrigação ganhar do Napoli nesse jogo que falta ali do primeiro turno, jogo que será realizado em Turim. Eu deixei esse cidadão aqui do meu lado, porque mesmo velho, né, entre aspas, né, será que ele está velho? Será que ele está na zona de risco, precisa tomar vacina? Não sei. Mesmo com 36 anos, em 8 minutos ele fez 2 grandíssimos gols e provou que ainda pode ser decisivo. Mas é claro, precisamos que ninguém se machuque no meio de campo, como por exemplo o Arthur, que é outro que está fora de combate, Quadrado, fora de combate. Essas coisas também estão contra a Juventus nessa temporada. Por isso que eu não vou analisar trabalho de treinador, a não ser que seja algo fora da linha, fora da normalidade para a gente analisar o Pirlo. É isso, ragazzi, ci vediamo no domingo, lá na terra da Julieta, né? Das tranças da Rapunzel, para falar desse jogo contra o Verona, que vai ser difícil, mas eu acredito, fino alla fine, que depois do que eu vi que esse cara fez hoje, parando no ar de novo,
E não só ele, com o McKennie jogando, nem que seja aquele 1 a 0 apertado, suado, sangrado, temos que buscar esses 3 pontos. E quiçá a Inter acaba empatando o seu jogo. Mas vamos se preocupar com a gente. Vamos tentar manter essa distância de 5 pontos, porque a gente vai ganhar do Napoli até o derby de Itália em Turim. Dá um like, Forza Juve sempre fino alla fine. Qual Juventus vai seguir no restante da temporada? Interrogação.